psicologia, a ciência psicológica vê e sabe. A última aula, porque a coisa ficou muito encorpada, vai falar estritamente sobre o gênero. Filosofia de gênero, origens filosóficas de gênero, como é que o gênero começou, tem uma base filosófica estruturalista com Foucault, Michel Foucault, e evolução dessas concepções. Eu fiz isso porque ninguém sabe nada sobre o que é gênero. É uma confusão muito grande que tomou partidos, às vezes até de ordem política, quando não emocional. Então, eu tive a intuição, porque eu sou um médium também, então, quando eu estava escrevendo alguma coisa, veio essa intuição, eu comecei a pegar a bibliografia e resolvi fazer esse assunto. De todas as aulas que eu tenho dado aqui, essa aqui, para mim, é muito importante, porque ela mostra, e na outra aula ainda vai ter o Espiritismo, que é epílogo de tudo, ela mostra a importância da filosofia espírita, ela como questionadora, como formulação de problemas, de perguntas, indagações, como ela é a base de todo o nosso espiritismo. O espiritismo não pode andar sem a filosofia. Quando ele anda fora da filosofia, ele cai no polo, vamos dizer, de um espiritismo mediúnico, que se dilata para o espaço da cura dos fenômenos mediúnicos, e que o objetivo de Allan Kardec não foi buscar fenômenos mediúnicos nem cura. Isso foi apenas um instrumento para que ele pudesse edificar a sua concepção espírita. E se não cai para o polo dessa espetaculosa fenomenologia, ele cai para o polo da religião. Mas Allan Kardec nunca propôs fazer nenhuma religião. Ele tem perguntas no Livro dos Espíritos que são claras. O Espiritismo é a religião? Ele disse, não, eu não tenho a proposta de fazer religião. Minha proposta foi de ficar uma filosofia cujos efeitos morais pudessem dar uma atitude ética e comportamental aos indivíduos. E esses efeitos morais que a filosofia percorre, ele se identifica com Jesus. Então, Jesus é o final da indagação espírita, é a última etapa dentro desse contexto, dessa construção teórica, conceitual do espiritismo. Infelizmente, no Brasil, há o espiritismo fortemente religioso, está propagado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, que dá maior consistência esse viés religioso, e nós perdemos aqui a água viva e pura da doutrina espírita, que é o conhecimento filosófico. Quando vocês vão ler, eu descobri diversos eventos espíritas, seminários e congressos e outras reuniões coletivas, fala-se muito em Jesus, em Deus, em concepção de esperança, a fé, todos são objetos de religião e não da nossa filosofia, porque a filosofia está esquecida. Esquecida também por quê? Porque os sujeitos não estudaram. As lideranças espíritas não conhecem a filosofia, então eles não podem estudar. Mas esse aspecto de hoje, que vai se estender para a aula de abril, esse aspecto de hoje, ele mostra a importância da filosofia espírita. Não hoje, vai ser numa outra aula que vamos falar sobre a relação, a visão espírita de sexo, de gênero e tudo mais isso. Enfim, nós temos que nos voltarmos para a filosofia, porque ela é o núcleo, é a cerne da nossa própria capacidade de pensar e de melhorar o nosso dia a dia em função de um quadro de identificação com os valores de Deus e os valores do próprio Jesus.
Então, essa é a nossa introdução. Eu vou pedir ao amigo para tocar aí. Isso aqui tá estranho, isso aqui. O que tá? O que houve aqui? O que você fez aqui, amigo? Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui abrindo a nossa aula do dia 22 de março de 2019. Pedimos que nos abençoe, nos dê aqui a assistência dos bons espíritos, crie aqui uma cúpula de paz, de tranquilidade, de harmonia entre todos nós. Enfim, Senhor, que abençoe-nos a todos e em vosso nome, e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia de hoje, pela graça de Deus. Amém. O tema de hoje, Espiritismo, sexo e gênero. Uma visão multidisciplinar, é apenas a primeira parte. Vamos ver a introdução, tem que ser curta. Nessa introdução nós abordamos as diversidades de ações e identidades sociais. E ao longo dos séculos, essas minorias sociais sempre foram alvo de repressão por parte das leis, dos costumes, e não conseguiram ganhar uma voz expressiva. Nós falamos minorias sociais de uma maneira geral, minorias religiosas, minorias de tendências políticas, minorias de ideologias, etc., etc. Como elas não fazem parte do grande sistema que regula a sociedade, e às vezes esse grande sistema, de acordo com a política vigente, ele é altamente repressor, e aqui no Brasil a gente vê que o sistema que regula o nosso Estado é um sistema absolutamente, quase totalmente corrompido, em que os interesses correm para o lado do poder e do dinheiro e não os interesses da massa, do povo. Tem que fechar ali aquela porta. Portanto, se no passado nós tínhamos dificuldade de trazer a discussão e o debate aos anseios desses grupos minoritários, não é? Porque, como eu disse, o Estado, a mídia, a religião compelia-os ao silêncio, né? Muito forte, não deixava que houvesse manifestações próprias. Hoje, com as redes sociais, nós temos condições de absorver outras formas de conhecimento que não fazem parte do Estado, do grande organismo que o Estado propõe e que muitas vezes nem é aquele que nós achamos o mais justo. Então, vencendo essas barreiras à cultura, que fomos reprimidos, etc., etc., enfim, aí começam a surgir os choques e os conflitos, que são uma afirmação de cada uma das partes.
Esses choques e conflitos ideológicos, de juízos de valores morais, de comportamento, que a gente observa no Brasil e, de uma forma geral, no mundo, eles refletem a emergência desses status de contestação, que até então não existiam. Então, no Brasil, como é uma nação nova, não tem intelectualidade, não tem filósofos, não tem cientistas, não tem pensadores, não tem intelectuais esclarecidos. Então, esse choque tende para o passionalismo, para as tendências levadas pelas emoções e pelos sentimentos impulsivos, em detrimento da razão e da lógica. Então, o Brasil ainda está formando o seu novo status cultural, porque até agora era um sistema muito fechado à nossa cultura. Bom, então, nesse trabalho eu fiz uma metodologia para poder estudar esses objetos sociais e seus objetos filosóficos e espirituais. E nessa metodologia, como pesquisador que eu também sou, eu segui a soberania da lógica e da razão. Eu não assumi partido, nem me interessa assumir partido. Porque o pesquisador, o pensador, ele não assume partido. Ele defende ideias que ele julga convenientes. Mas essas ideias podem sofrer um processo mutacional ao longo do tempo. Quer dizer, o que a gente acha hoje, daqui a algum tempo a gente já vai achar de uma maneira diferente, que é o próprio processo de evolução da razão. Bom, então, dentro desse contexto, eu procuro estudar a identidade sexual, é o primeiro objeto da aula de hoje, utilizando a biologia da sexualidade e a psicologia do sexo. Isso tendo por base a psicologia freudiana. Depois eu vou estudar o gênero, como eu falei, vai ser na aula seguinte, a evolução da concepção de ideologia de gênero, da identidade do gênero. E na aula seguinte, o que a doutrina espírita fala, através de Allan Kardec, em diversos trabalhos, porque a doutrina espírita trata disso também. Trata de tudo, a filosofia. Então, essa é a introdução à aula, o que nós vamos pensar e vamos fazer juntos. Primeiro, a biologia do sexo, a identidade sexual biológica. Está claro o que eu estou falando? Senão eu interrompo. Bom, há um trabalho de John Hampson, da Faculdade de Medicina da Universidade John Hopkins, que compilou 7 variáveis do sexo. Essas variáveis, elas são variáveis, quer dizer, elas não são fixas, né? São critérios, mas critérios flexíveis, né? Que interagem entre si. Eu, para ser mais didata, fiz uma analogia dessas 7 variáveis com 7 forças, 7 grandezas vetoriais, e que no final elas têm que se interagir para formar uma resultante, né? Se lembram disso? Puxa uma grandeza, puxa a outra, são forças, elas têm que chegar ao equilíbrio, ou uma resultante de tudo isso. Bom, a resultante vai identificar as tendências sexuais do indivíduo de acordo com a biologia do sexo. Vamos ver aqui. Está errado. Você andou muito, Milka. Aí, mais, desce mais. Muito bem. Muito bem. Esses são os 7 critérios do nosso pesquisador John Hamilton. O primeiro critério na biologia do sexo é a existência do pênis no homem e da vagina na mulher, que ele chama de morfologia genital externa e que nós chamamos também a mesma coisa, e anatomia, tudo isso é a mesma coisa. Segundo é o critério genético. A cromatina sexual
que é uma substância semelhante a uma fita com ácido nucleico e que vai, nas mulheres adultas, formar 2 cromossomas iguais, que são XX. Porém, desses 2 cromossomas, só um X é que é ativo. O outro X não funciona do desenvolvimento da sexualidade morfológica. Esse segundo é chamado corpo de Barr. Então, quando nós entramos no microscópio eletrônico, nós vemos esse corpúsculo de Barr, ou corpo de Barr, chamaria corpúsculo, que mais de toda forma identifica geneticamente a identidade feminina XX, e no homem será X e Y. Né? A mulher é chamada homozigótica porque tem 2 X iguais, obviamente, e o homem é heterozigótico, que tem X e Y. Está claro aí? Eu tenho que puxar aí, porque isso aí a gente vai andando. Não adianta dormir dançou. Aí dormir dançou, aí perdeu, né? Perdeu o queijo. Vai ficar vendo televisão então. Segundo, os níveis plasmáticos de hormônios sexuais. Ou seja, esses hormônios eles são produzidos na puberdade. E no homem nós temos os andrógenos, basicamente a testosterona. E em grande concentração. E nas mulheres o estrogênio e a progesterona. Ou seja, no homem mais testosterona que estrogênio e progesterona. E na mulher vice-versa, estrogênios, progesterona maior que testosterona. A presença de gônadas, que são os órgãos sexuais internos. No homem nós temos os testículos e nas mulheres nós temos os ovários. Os anexos do aparelho reprodutor. No homem nós temos próstata, vesícula seminal e canal diferente. Esse canal diferente é para lançar o esperma, né? Da onde sai da vesícula. Sai para a vesícula, canal diferente. A próstata é uma bomba e joga o esperma para fora. Na mulher, a trompa de falópio e o útero, da onde vão sair os óvulos, para correrem pela trompa até o útero. E aqui há 2 aspectos que o nosso pesquisador colocou, que ele incluiu no sexo biológico, que é a sociedade que o indivíduo vive, a cultura dele, a tradição, e determinadas sociedades e tradição vão encorajar o papel que o indivíduo vai assumir em relação ao seu sexo. Quer dizer, o que ele deve ser conceituado como homem ou mulher, de acordo com o fortalecimento que a tradição e os costumes daquele grupo social fortalece. Não é? E o sexo psicológico, que é um trabalho já numa outra área, que é a área da psicologia do sexo, que aí tem como o indivíduo se sente e se vê, a sua identidade, como ele se sente e se vê de uma forma masculina ou feminina. Está claro isso? Então isso é uma coisa científica. Aliás, cadê a Carola? Eu tenho horror o que seja achismo, não é? Que o que nós temos mais no espiritismo é achismo, cura espiritual, interpretação disso, daquilo, e na realidade nós temos que pensar. Não adianta ficar com achismo. Portanto, eu fiz esse quadro aqui didático, esse esquema. Vamos subir um pouquinho, amigo, em que eu coloquei os 7 critérios, né? Tá? Morfologia, cromatina, etc. E essas forças todas, né, grupadas, elas vão criar uma força final, que é o somatório delas, quer dizer, a resultante, que vai dar a identidade sexual do ponto de vista biológico. Alguém tem dúvida? Não. Vamos andar então. Bem, esse aqui mais me fascina, porque eu sou psicanalista, né? E o Freud tem uns trabalhos maravilhosos, né? Isso me fascina, o pensamento freudiano. Bom,
que aconteceu com Freud? Ele descobriu a bissexualidade em todos nós, masculino e feminino. Porque a bissexualidade afirma que cada um de nós, cada indivíduo, tem identificações masculinas e femininas. Isso são os trabalhos dele de 87, 904, 5 e 930. Como é que ele descobriu isso? Ele tinha uma paciente chamada Dora, que dava crises histéricas. A gente chama de histeria de conversão, às vezes tem a paralisia das pernas, né? Estava se debruçando, e naquelas crises histéricas há uma alteração de consciência, e ali Freud, ao ver aquelas alterações de consciência, ao analisar e ver a Dora, ele viu que emergiam fantasias sexuais nela, lá no fundo do inconsciente, no purão. Aliás, a psicanálise começa com a hipnose. O espiritismo começa com a hipnose. Um dia a gente pode estudar isso. A hipnose e Mesmer lá atrás são pais de uma grande atividade científica ligada à psicologia e ao espírito. Então, havia um hospital em Paris, até hoje, o Salpêtrière, que havia um grande cientista, a Charcot, que hipnotizava as mulheres. E as mulheres ficavam hipnotizadas naqueles transes histéricos, mas ele hipnotizava, elas verbalizavam coisas que depois de estarem lúcidas, voltando, elas não se lembravam, mas aquelas coisas faziam. Então, Freud, através da hipnose de Charcot, ele viu que havia um compartimento psicológico que o indivíduo existe, mas o indivíduo não sabe. É alguma coisa inconsciente. Então ele começa a entender os compartimentos da mente através da psicologia. Ele chama esse compartimento inconsciente, um que transita entre o inconsciente e a realidade objetal, que é a nossa, que nós aqui vemos, ouvimos, etc. E ele chama de inconsciente, pré-consciente, essa transição, e consciente é isso que a gente está falando aqui, ouvindo que nós estamos todos conscientes. Nós sabemos que o dia de hoje, o mês, etc., onde é que nós estamos, quem nós somos, qual é a roupa que nós estamos vestindo, tudo igual. Então essa foi a primeira concepção de um aparelho psíquico de Freud. E lá em Dora ele descobre isso. E ao descobrir Dora, Freud penetra nas suas fantasias inconscientes, que são verbalizadas ao longo das sessões, e ele descobre que a senhora K, a Dora tem fantasias sexuais em relação à senhora K. Olha que interessante. Interessantíssimo. Aí ele faz o trabalho, as fantasias histéricas e suas relações com a bissexualidade. Em 1908 publica isso. Está entendendo, Fabinho? Viu? Então ele diz nesse trabalho que a resolução de certos sintomas, quer dizer, ele já acha, no caso que a histeria é um sintoma de uma expressão de repressão dela, apresenta duas fantasias, uma de caráter feminino e outra masculino. Então ele acha, porque o início, espera aí, Amilcar, eu não pedi para você sumir. Ele acha que no início, como as mulheres davam aquelas crises, elas foram chamadas de histéricas. Sabe o que é histérica? Vem de histeron. Alguém sabe o que é histeron do grego? Nobody. Hein? Útero, isso. Histeron é útero. Então eles achavam que histéricos era uma doença, um transtorno das mulheres. Está claro? Daí o termo histeria, que estava catalogado dentro da psicologia feminina. Mas a emergência do estudo de Dora mostra a bissexualidade existente. Então a histeria pode acontecer em homem que não tem útero e em mulher. Já que as fantasias nesse momento, as conversões histéricas aconteciam muito também em homem,
Só que as mulheres eram o quê? Eram a presa fácil do sistema social e vai batendo, né? Vai batendo tudo em cima delas. E aí, quando ele chega a essa conclusão, Dora, com o transe histérico, emergência de conteúdos inconscientes, masculino e feminino. Está claro? Então, é criada agora a teoria da bissexualidade, e isso é um fato. É um fato científico. Não adianta vir com prosopopéia de religião e de espiritismo. Nós vamos entrar no espiritismo como ele pensa, mas não adianta apelar para nada. Isso são fatos científicos. E nós temos que pensar com lógica e com razão. Vamos andando? Bem, ao identificar bissexualidade, Freud é obrigado a construir uma teoria para justificar a bissexualidade. Tem que entender isso e explicar, porque é assim que pensa o intelectual, o pensador. O pensador não tem achismo. O que me revolta, dá vontade de tirar a camisa às vezes, na doutrina espírita, é que todo mundo acha. Mas ninguém pode achar nada, pô. Todo mundo tem que pensar, estudar e formular realmente dentro de um contexto lógico, causal, um pensamento cartesiano que seja. Não é? Enfim, então ele tem que construir a teoria dele. E ele faz isso observando o paciente, que é a clínica e a observação, e a razão, e deixando o tempo acontecer. Era isso que fazia também Kardec. Quando Kardec ele tinha uma revista, chamada Revista Espírita, ele colocava um assunto na revista e deixava esse assunto ser trabalhado durante anos, para que as coisas fossem amadurecendo e aparecendo e chegasse a uma conclusão, a uma síntese, pelo menos aceitável. Ele não lançava as coisas de repente. Ele não tinha médios profetizantes, médios divinatórios. Ele calcava sempre dentro daquilo que a gente estudou, Márcia. Razão, lógica, entendimento. E ele fazia isso. E o pensador, como nosso Freud e outros pensadores, sabem que aquilo que eles produzem, aquela teoria, ela vige às vezes um determinado tempo. Depois ela vai ser modificada. Porque isso faz parte da evolução do pensamento humano e da evolução do próprio conhecimento, que reflete a evolução do pensamento humano. O que o homem sabia na Idade Média sobre astronomia é muito diferente do que ele sabe hoje, no século XXI. Então, essa evolução do pensamento freudiano, que eu acredito que é de todo grande pensador, vamos lá, ele se produz por etapas. Aqui é o tempo que eu cataloguei de anos, 1, 3, 5, 10 anos. No caso foram 20 anos, às vezes, para chegar a uma conclusão. E ele observava a clínica, esse tempo aqui, a clínica e a razão. Então, nesse ponto aqui, ele tinha uma teoria e um conceito. Nesse aqui, anos mais tarde, outro. Nesse aqui, eu não tinha nenhum, e no final ele consolida a teoria dele, depois de muitos anos de pesquisa. Aqui foram 20 anos, no caso do aparelho psíquico. Ele vai modificar isso. A primeira teoria dele é 1905, que ele formula, em função de Dora, como inconsciente, pré-consciente e consciente, mas depois ele descobre uma outra teoria que ele chama a segunda tópica dele, a segunda teoria, que é o id, ego e superego. 20 anos depois, que acho que é 1925, entendam isso, pensem comigo, acompanhem a ciência. Aí, 20 anos depois, ele dá a sua teoria definitiva sobre a estrutura do aparelho psíquico. Bom, então, ele tem que chegar ao pensamento dele para entender a bissexualidade. Bom, e nessa evolução, nós temos o aparelho psíquico e a libido. O que é libido? Alguém sabe o que é libido?
Tem algum corajoso ou infeliz aí para me dizer o que é libido? Tem que falar alto. É? É? Isso. O impulso sexual. Impulso sexual. Está vendo? A Marcinha disse. É o impulso. Inicialmente ele achou que era sexual. Com a evolução dele é o impulso vital. É o impulso da vida. Mas isso vulgarizou, assim, de falar, o sujeito é libidinoso, né? Não sei o que, gosta daquilo, pornografia, aquela linguajar. Mas a libido é uma energia vital que a gente tem. Isso na concepção freudiana. Ela pode se ligar ao sexo, ela fica sexual. Ela pode se ligar aos olhos. Aí é uma libido do pintor, do homem que é esteta. Ela pode se ligar à música, é uma libido da harmonia, dos tons, sobretons, né? Enfim, depende da adesão dessa energia a uma ação que nós perfazemos. Tudo bem? Tem que fechar a porta. Bem, então, para ele conceber a libido, ele foi vendo essa energia, ele usou a primeira lei da termodinâmica. Termodinâmica é a transformação de calor em energia. Tá? Termodinâmica é um estudo que transforma o calor em energia. Então, o que diz a primeira lei? A energia não se cria, não se extingue, a energia se transforma. Ou seja, a energia que existe no mundo, desde que foi criado, hoje é a mesma, no sistema fechado do mundo. Só que ela está em transformação. Vamos dar um exemplo de transformação. No século XVIII, criamos a máquina a vapor, né? Vocês lembram disso? Primeira revolução industrial, que foi a criação da máquina a vapor, que tirou os barcos a vela para barcos a vapor. Lembram disso? O que é a máquina a vapor? É você bota aquele carvão numa caldeira, aquece a água, né? A água vai crescendo, vaporiza, ela torna-se vapor, bota ela sob pressão e ela sai por um tubo sob pressão e tchuf, tchuf, roda uma engrenagem. E essa engrenagem roda outra e vai rodando a máquina do navio que vai tocando ele, ou o trem a vapor, que foi o início da nossa transformação da primeira revolução industrial. Então, essa transformação da energia calórica em energia mecânica, do calor que subia pelo aquecimento do carvão para movimentar uma máquina, é uma primeira aplicação da lei da termodinâmica, porque a energia do carvão se transformou em energia mecânica. É a transformação de energia. Então ele achou que podia colocar libido nesse processo da primeira lei termodinâmica de um cientista alemão chamado von Helmholtz. Então, a energia produzida pelo aquecimento de uma caldeira fez que a água seja transformada em vapor e, sob pressão, movimenta engrenagens e aí gera energia mecânica. Aí, aplicando esse princípio ao aparelho psíquico, ele já está aqui na teoria de 1925, essa energia é a energia primária que movimenta o aparelho psíquico e vai movimentar o organismo. E essa energia primária tem um reservatório dela, onde ela nasce, em Freud, que é o inconsciente, que é o que ele chama de id, que é o aparelho dele. Id é isto, a tradução de id é isto. Então, a libido, que não é nada sexual, mas pode ser sexual, mas também pode ser intelectual, porque o escritor, quando ele tem uns trabalhos interessantes, que é a sublimação de tudo isso. Quando o sujeito ele pega essa libido, esquece o sexo, tem que fechar lá, Yara, que a energia sai, esquece o sexo e joga, vamos supor, a libido dele num trabalho intelectual. Quando ele realiza, ele é um romancista, ele é um escritor, seja o que for, ele realiza aquele trabalho, ele
tem o prazer, tem a gratificação, tem um sentimento de plenitude existencial. A música faz muito bem isso. O sujeito que está tocando a música, ele está andando naquelas notas, está percorrendo aquela sinfonia com a mente dele, com a interpretação dele, ele está em êxtase, quase. Né? Isso é a conversão da libido segundo Freud. Então a libido não é uma coisa ruim, não é uma coisa má, é uma energia. É igual a energia elétrica, né, querido? Que vai para cá ou vai para lá, né? Pode ser fazer o bem, pode fazer o mal, a energia. Enfim, então, quando ele constrói isso, ele informa que a libido se origina num compartimento que ele chama de instância psíquica, id. Do id nasce energia que produz impulsos, sentimentos e fantasias, tudo de forma inconsciente. É interessante que ele viu isso, porque ele viu que a gente tinha uma vida inconsciente. Essa vida inconsciente começa com a pesquisa dele em relação à hipnose, alteração de consciência, com Charcot, os sonhos, nos sonhos, isso aqui não é espiritismo, isso aqui é psicologia freudiana. Nos sonhos ele vê que tem uma série de fantasias que o sujeito acordado não se lembra. Ele também verifica a existência dessas movimentações inconscientes nos atos falhados. O sujeito esquece uma coisa, o sujeito deixa cair uma coisa, o sujeito tropeça. Tem uma série de situações inusitadas que o indivíduo tem, que são impulsos do inconsciente, nas simpatias, antipatias, nas fobias, fobia de gente, fobia de ambiente aberto, seja de que for. Então ele vai vendo que a vida do indivíduo não é atritamente aquilo que ele pensa e que ele acha que pensa, porque por trás dele tem um negócio funcionando ativamente, que ele vai levando ele às situações, a estados às vezes de humor que ele nem percebe as alterações. Então isso é o id que produz e que ele detecta através de diversos estudos clínicos. Vocês estão gostando da aula? Tá bom. Ué, o espiritismo é que propicia isso também, né? Porque o espiritismo entra nisso também, né? Muito bem. Essa energia, ela vai para o ego e o superego. Então vamos estudar mais ou menos o que é isso. Tudo bem. A energia vai por ego e volta, porque ela é dinâmica, não é uma coisa só num sentido. Ela é um sistema elétrico de diversas entradas e saídas, diversos disparos, como fosse um computador com NN conversões e NN caminhos. E vai por ego também, essa é a libido, e ela vai movimentando isso. Muito bem. Aí vocês querem saber o que id é o id. O id, ele é o compartimento que tem as forças inconscientes. Vão aparecer na hipnose, no sono, nos atos falhados, etc, etc. Que são os impulsos. O superego vem de super, acima do ego, porque ego é eu, está lá, ego, vem cá, meu. Aqui, ego é eu e superego acima do eu. Ego é eu. Vamos. Aqui, amigo, por favor. O que é o superego? É um conjunto de forças morais inibidoras. Desenvolve-se durante o processo de educação e ao longo da socialização. Essas forças morais, elas vão pela cultura, pela educação e socialização. O que significa isso? Se eu soltar o id puro, o que vai acontecer? Eu vou ver pelos impulsos. Impulsos sexuais, impulsos de fome, impulsos de que quiser. Né? Eu sou uma fera, um animal solto. Esse animal solto tem que ser modulado nos seus impulsos. Então a cultura, a educação da família, dizer o que é pode, o que não pode, o que é direito, o que é dever, o que serve, o que não serve, essa repressão que às vezes é tomada como uma rejeição de amor da criança frente aos pais, pelos pais, essa rejeição é que vai modulando
e ajustando os impulsos a uma convivência social. Está claro isso? O que nós vemos hoje é a tentativa, do ponto de vista psicanalítico, quando aplicamos ela à nossa sociedade, é de romper com o superego e deixar o cara fazer tudo. Liberou geral. Vai fumar maconha, vai cheirar, vai tomar pau, vai fazer o que quiser, vira, faz o que quiser, zona geral. E isso vai destruindo o processo social, porque a sociedade ela tem que ser um equilíbrio de indivíduos em que estabelece direitos e deveres, e a própria lei, ela que regula essa relação do indivíduo uns com os outros e com o Estado, do Estado com os indivíduos. Esse é o propósito da Constituição e das leis. Agora, se eu solto o ID, então vamos voltar para a época das tribos. Aliás, as tribos têm até princípios que têm tradição. Vamos voltar para uma época que eu não sei qual é, são dos bichos. Nem os bichos também, porque eles só copulam no cio lá, eles não têm outra coisa, só naquela época. Então é uma confusão, uma anarquia que destrói o sistema social em que a base dele é a família. Mas isso a gente vai ver em outro momento, mas eu quis antecipar. Então o superego é isso, são as forças morais. E o ego, o que acontece? O ego é a interação da energia que ide do superego, aqui produz, aqui inibe, aqui exterioriza, aqui modula, vai modulando isso aqui, e o ego é a resultante dessas modulações de pulsão e de valores de juízo, e também da interação do indivíduo com a realidade, com o meio social, em que a sociedade também externa vai dando a ele a medida certa das coisas que possam ser feitas. Por exemplo, em relação a como a sociedade também, ela vai, a realidade, o mundo, ela vai modular a estrutura do ego. O ego é a nossa personalidade, no final é o que nós somos. Quer dizer, esse conjunto de coisas é a nossa personalidade de hoje. Mas isso foi feito lá atrás, muitas vezes. Então, nós temos que entender que há impulsos inconscientes de todas as espécies, que não tem lógica, não tem razão, não tem moral, não tem limites, e há uma modulação de forma educativa da tradição dos pais, basicamente, porque isso começa em Freud com a criança recém-nascida, e Melanie Klein também fala isso, mais Melanie Klein que Freud, e ali, a partir disso, o indivíduo vai se ajustando a um processo social, e esse ajustamento dele é a sua personalidade, porque ele sabe que pode, o que não pode, o que é proibido, o que é permitido. Então, essa é a visão da interação dessas teorias freudianas sobre o aparelho psíquico e a função da libido. Vamos andando. Aqui tem um erro, eu queria que vocês corrigissem, é psicossexual. Ele errou 2 vezes aqui. Por favor, psicossexual. O que nós queremos dizer? Agora, nós vamos estudar a identificação, a formação da identidade sexual, como ela vai ser formada. Porque até então nós estudamos em Freud a bissexualidade, quer dizer, a emergência de fantasias masculinas e femininas, seja em homens, seja em mulheres. Agora a gente vai estudar como o homem se identifica como homem, ou como indivíduo, melhor dizendo, se identifica como homem, ou como um indivíduo se identifica como mulher. É o processo que vai caminhar para a identificação sexual do ponto de vista psicológico.
o desenvolvimento psicossexual, eu ilustro como um trem, em que a libido é a movimentação do trem ao longo das seus trilhos. Mas, porém, esse trem, ele vai parando de tempos e tempos em estações. Essas estações que ele para são as fases de fixação da libido, quer dizer, a libido ela permanece um tempo determinado numa determinada estação para que amadureça e se desenvolva e depois ela vai para outra. Essa ilustração que eu faço, em que a libido figura a movimentação de um trem, é apenas didática, já que ela se faz em muitos sentidos, em muitas direções, é uma coisa sistemática, uma coisa polimorfa, uma coisa de diversas grandezas, que elas se opõem, são sinérgicas, não é um caminho linear, são circuitos de um computador, de um sistema elétrico. Então, de toda forma, eu usei essa didática mais simples. Qual é a primeira estação? É quando a criança nasce. Isso vai do nascimento até o primeiro ano. Essa libido, que essa força, ela fica onde? Fica numa região chamada erógena. Erógena não é ligado ao sexo, é ligado à atração da libido como um ímã, que vai para ali, e a libido se potencializa, ela se cresce, ela se desenvolve. É um mecanismo de trabalho da libido, de crescimento dela, de potencialização e de domínio que a criança faz da libido no seu primeiro ano de vida. Muito bem. Então, essa zona que a libido corre, segundo Freud, é a boca. E na boca ela trabalha o quê? A capacidade de mamar, sugar e a satisfação de ter exercido essa função e de ter se gratificado com ela, que ela chorou, mamou, satisfez. Então ela tem a primeira habilidade dela desenvolvida, que é a capacidade dela, que ela só faz isso. Uma criança recém-nascida no primeiro ano não vai fazer mais nada, praticamente. Ela vai mamar. Essa é a vida, mamar e dormir. No início, dorme 20 horas por dia. Enfim, então essa é a primeira zona que chama-se de desenvolvimento da libido, potencialização. Lembre-se que a quem está perdendo o fio do pensamento, que já está indo para o outro lado, está se preocupando com outras coisas fora da aula, lembre-se que eu estou falando da progressão da libido rumo à sua identidade sexual, do ponto de vista psicológico. Está claro? Então, a primeira posição dessa movimentação rumo à identidade é a fase oral, em que ela se fixa. Depois dela ganhar corpo na fase oral, ela tem que buscar o controle do xixi e do cocô. Ela tem que sair da fralda. Para sair da fralda, ela vai ter que dominar e controlar o xixi. Faz xixi aqui no pinico, não faz xixi nas calças. Lembra que a gente fala isso? Fica aqui direitinho, faz cocô aqui, numa boa, tal. Espera, vai tentando. A gente vai dando esse processo educativo. Então, essa habilidade que ela cria de poder fazer o cocô na hora certa, ou não fazer mais o cocô na fralda, ou xixi, é uma habilidade que está fixada nos esfíncteres, quer dizer, nas zonas de fechamento e abertura da urina, da bexiga e do ânus. São os esfíncteres anais e da bexiga. Essa segunda zona vai de 1 a 3 anos e essa área é chamada anal. Está claro isso? Isso é Freud. Isso é Freud. Partir do domínio da zona da bexiga, ela já vai passando agora para alimento líquido, semilíquido, sólido, etc. Já vai comendo na mesa com uma colherzinha. Ela vai para uma outra zona,
Essa zona é uma zona crítica, porque esse momento ela identifica que tem um piruzinho, tem um galinho. E a menina não tem galinho. Um tem galinho, outro tem rachinha. Para que serve esse galinho? Para que serve essa rachinha? Ué, papai tem esse galinho. Ué, mamãe tem essa rachinha. Aí o menino pensa: eu quero ser igual ao papai. Eu tenho um rachinho, um piruzinho, o papai também tem um galinho, eu vou ser igual ao papai. Eu vou brigar para ser igual ao papai. Para ser igual ao papai, ele tem que lutar com os conflitos de superar a dependência que tem do papai, afetiva. Ele tem que ser igual ou maior que o papai. Aí gera um atrito dele, na mente dele, um conflito, que quer ser igual ao pai, mas tem a repressão de não ser igual ao pai, quer e não quer, tem um galinho, o papai tem um piruzinho, tem um galinho, e aquela coisa, é assim mesmo. Aí ele cria um complexo, recalca, não aceita isso. Esse complexo é chamado complexo de Édipo, porque Édipo foi um cidadão que decifrou o enigma da esfinge, que é outra história, na ilha de Pátmos. É outra, acho que é Pátmos, né? Creta. Outra história, mas é um cidadão grego que decifrou o enigma de uma esfinge que comia todo mundo, que não decifrava o enigma dela. Aliás, eu vou contar o enigma também, que tem tempo. O enigma da esfinge era o seguinte: a esfinge chegava para os caras e dizia: qual é o bicho que de dia, de manhã, anda de 4, à tarde anda de 3, à tarde anda de 2, 4, à tarde anda de 2 e à noite anda de 3. Aí os caras iam lá, que eles queriam casar com a Ariadne, que era a princesa, e a esfinge disse: você vai casar com a princesa e decifrar esse é meu enigma. E o cara não decifrava, era puf, já era. Puf, já era. O médico foi e decifrou. Qual é o bicho que de manhã anda de 4, à tarde anda de 2 e à noite anda de 3? Você já falou, quero ver por ali. Tem alguém que sabe? Levanta e diz para os teus colegas. Explica. Boa. Esse era o enigma da esfinge. Então, como havia esse conflito, na realidade, então, voltando à nossa psicanálise, o nosso querido Édipo venceu, e para denotar, descrever esse enigma da identificação ou não, da superação do complexo de Édipo, foi chamado Édipo. Agora, quando o homem assume o piruzinho, diz: não, eu vou ficar com o meu peru, eu gosto do meu peru, eu vou ser igual ao meu pai, tranquilo, papai está lá, eu estou aqui, não é, Fábio? Eu estou aqui, papai está lá. Enfim, assume o peru, ele ganha a identidade dele, começa a ganhar a identidade dele do pai. Eu não estou falando em doença, porque a doença são desvirtuamentos nesse processo de identificação. E a mulher, pelo lado não afirmativo, pelo lado negativo, ela vê que não tem um galinho, tem uma rachinha, mas vê que não pode ser igual ao pai, mas pode ser igual à mãe, e ela luta para se identificar com a mãe. Isso é chamado complexo de Eletra. Eletra, não me lembro bem, se vocês me ajudarem, eu não me lembro quem foi Eletra, tem que ver na mitologia. Então, essa fase fálica, que falo é um pedaço, falos é um pedaço comprido, tem a seguinte característica: o pênis, nos meninos, ele simboliza a força do pai, porque o inconsciente é tão interessante que ele trabalha por símbolos, tá? Ele não trabalha por frase, por palavra, ele trabalha por símbolo. Então, o pênis é um símbolo de poder,
é um símbolo de homem, sei lá o quê. Então, o pênis é esse símbolo, não é o pênis, é o símbolo. O inconsciente é assim. E simboliza a identidade. Nas meninas, a ausência do pênis leva a identidade, no caso seria negativa. E as faz diferenças entre machos e fêmeas. Entre os meninos surge o complexo de Édipo, que é o desejo de competir com o pai, daí os conflitos de seu recalque, ele joga para o inconsciente no início e depois volta. Mas a partir da introjeção do pênis, que ele coloca dentro dele como símbolo, não é o pênis, é o símbolo. Não é o pênis. Todo mundo fala que é pênis. Para mim é símbolo. Símbolo. Que eu já falei, consciente, ele trabalha por símbolo. Ele disse que botou o pênis dentro dele e virou homem. Não é nada disso. Você não entende símbolo. Você não entende metáfora. Você não pode nem ler os evangelhos direito. Não vai entender nada. Vai ficar na letra. A partir da introjeção do pênis, ele consegue vencer o pai, a imagem do pai, cessa o conflito. E a menina é mais ou menos a mesma sistemática. Agora, frisam-se, os mecanismos são todos simbólicos, pois não há pênis nem vagina, e sim identidades masculinas e femininas. Então, essa fase fálica é de 3 a 6 anos, em que a criança ela consegue vencer os seus complexos em relação ao pai, de competição em relação ao pai, em relação à mãe. Porque é assim, meu pai faz isso, diz assim. Minha mãe faz isso, não é assim? Não é um modelo para eles? Paradigma? Então, é essa fase, a fase edípica, a fase de Elétron. Bom, vencida essa fase, o que acontece? A libido, ela dá uma parada, que ela já conseguiu amadurecer pela boca, pelo ânus, pelos morfologia genital, externa, então ela dá uma parada, é uma parada, não tem mais nada, é o período que a gente chama de latência. O trem parou naquela estação, vai ficar uns anos ali paradão. É nessa fase da latência, que é uma fase que me dói muito, não é? Aqui a gente tem outras pessoas que trabalham com pessoas também, que não estão entendendo essa psicologia, estão jogando a criança aí para fazer uma opção de coisas que não tem nada com a faixa etária dela, mesmo do ponto de vista psicológico. É nessa faixa da latência que a criança começa a se socializar mais em grupo, começa a estudar, começa a fazer os seus jogos esportivos, começa a jogar amarelinha, passanel, vai aquela coisa toda de antigamente, hoje é mais no computador. Mas é nessa fase que a criança ela começa a interagir com o meio ambiente dela fora da família. E ela desperta para a leitura, para o interesse. Essa fase é uma fase belíssima. As fantasias brincam entre si, as crianças brincam umas com as outras, é uma coisa incrível essa fase. É uma fase incrível, criança lá solta a pipa, faz o que quiser. Enfim, essa fase em que a libido desloca-se para as atividades sociais, o aprendizado e o desenvolvimento do intelecto, é a época que as crianças entram na escola. Mais ou menos isso. Está vendo, Jupi? Atenção, está escutando bem ou está uma boa? Essa fase é a fase de latência, a puberdade. Vai de 6 anos à puberdade. Muito bem. Essas são as 4 fases básicas. Então, essa foi a concepção do Freud. Nós vamos tomar isso como psicologia freudiana. Vamos lá. A última fase é a fase genital. Ou seja, chega uma fase já do início da puberdade, vai andando, aí o homem e a menina começam a sentir atração sexual. Isso é uma outra fase. Então, nós chamamos de fase genital.
essa atração sexual ela vai se movimentando e vai até, vamos supor, a velhice. Freud diz que até a morte. Eu não sei se o cara com 90 anos ainda tem atração sexual, não sei bem. Mas ele diz lá, diz isso. Então, de toda forma, essa é a fase do exercício dos primórdios da sexualidade, de acordo com o papel, ou lá na frente, como diz a cultura de hoje, com o gênero que o indivíduo adotou. Não é? Enfim, a zona que a libido fica é a zona erógena, é o pênis ou a vagina, e isso leva à atração e à maturidade sexual. Então são essas 5 fases de estadiamento e de maturação da libido. Então a libido depois ela vai ter uma atividade sexual, é a libido sexual, agora sim, além de outras atividades da libido em relação a onde ela se aderir numa função intelectual, qualquer função que o indivíduo queira desempenhar, mecânica ou intelectualmente, etc, etc. Então esse quadro ele resume o que eu pude falar. Pode subir, amigo. Dinâmica e estadiamento da libido. Dinâmica é a movimentação, estadiamento é a parada. O desenvolvimento psicossexual, quer dizer, o desenvolvimento sexual da psicológico. Sexual psicológico. Está claro? Então vem oral, anal, fálica, latência, dá uma interrupçãozinha e genital. Muito bem, vamos lá. Entretanto, nós verificamos que as coisas não são assim como está sendo descrita, porque o próprio Freud ele mostra que é um relativismo na psicossocialidade. Quer dizer, não há um homem 100% homem, no sentido de indivíduo, de ser, e uma mulher 100%. Eles têm partes sexuais masculinas e partes sexuais femininas. Porque isso a gente viu lá atrás na teoria da sexualidade, que começou com o caso Dora. Então isso vai evoluir. Com o avanço do pensamento psicanalítico, teórico e conceito, é teoria e conceito, surge a necessidade de relativizar a identificação sexual, pois haverá sempre no indivíduo partes masculinas e femininas. Vamos recorrer ao pensamento psicanalítico de Freud em determinados anos e as modificações que surgiram de acordo com aquele gráfico que eu falei, que o pensamento do homem ele sempre evolui, não é? E se modifica, não é? Não pode dizer, o senhor falou isso há 10 anos atrás, não sei se o senhor achava isso, eu achava isso 10 anos atrás, mas velho, aqui meu rosto, é o mesmo que eu sou há 10 anos atrás? Não, é o meu pensamento também, não precisa ser igual a 10 anos atrás, só quem não muda é pedra. Eu não sou pedra, eu vou mudar. Muito bem, 1905, pensamento de Freud. Em cada pessoa pode-se observar a mescla dos seus caracteres sexuais biológicos com os do sexo oposto ou uma conjugação de atividade, passividade, que ele achava que o homem era mais ativo e a mulher era mais passiva. Isso é um conceito que foi superado. Vamos em frente. Em 1925, 20 anos depois, masculinidade e feminilidade puras são apenas construções teóricas incompletas. Vamos bater para o Freud. Bater palma para o Freud. Aleluia. Aleluia. Estamos derrubando o machismo e o preconceito contra o machismo. O positivo e o negativo, é uma confusão que está havendo aí, porque não conhecem, né? Acabando com tudo isso. Aí depois tem uns casos psicanalíticos para contar. Eu vou contar, nas minhas histórias clínicas, a gente já estudou muito, aí tinha aqueles caras fortões, aqui ó,
fortão, não sei o quê. Pego 5 mulheres, sabe, Fabinho? Conhece, pego aquilo. Aí a gente ia ver que ele tinha um desejo feminino muito forte, que ele cobria, era uma atividade de cobertura com uma atividade machista, entre aspas, muito ostensiva. É igual o cara que tinha uma perna menor que a outra, aí eles botavam uma calça para esconder a perna, e a calça era o machismo dele exuberante, que no final estava lá fragilizado. Como a gente via isso lá, hein? O cara tinha um bíceps desse tamanho. Bom, qual é a síntese? Vamos lá, Milton, subindo. Inexiste sexualidade pura, 100%, de polarização para o masculino ou feminino. A sexualidade, como condição psíquica inconsciente, vide exemplos de Dora, de influência inconsciente, encaminha o indivíduo para o recalque de uma identidade masculina ou feminina. Aí, quando ele forma o ético dele, ele recalca isso aqui. Quando ela forma elétrica, ele recalca o masculino. Então, não existe. Aí esse gráfico mostra isso. Vamos aí. E o masculino, 70%, isso é um didático, é homem e 30% é mulher. E o feminino, 70% mulher e 30% homem. Está claro? Aí, por exemplo, minha formação psicanalítica. Minha formação psicanalítica foi muito ortodoxa, né? Inclusive terminou em Londres, que é onde Freud foi para lá, da sociedade. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ser analisado, nós, analistas, durante 4 anos. 4 anos. Por quê? Porque a gente não podia projetar os nossos problemas no indivíduo. Quando a gente vai trabalhar com o indivíduo, a gente não pode ter problemas que causem um prejuízo à nossa interpretação, à nossa condução do processo analítico, da relação com ele. Então a gente tinha que ficar 4 anos tratando para tirar todos os escolhos, todas as coisas erradas que a gente tinha do ponto de vista psicológico, se possível as nossas neuroses e tal, para poder tratar o sujeito de uma maneira isenta. Pode ser antes, pode ser depois, pode ser velho, pode ser branco, qualquer coisa. Botou ali, a gente é zero. Né? Isso não é possível, isso é uma teoria também, mas a gente fazia o possível. Aí, numas sessões, eu me lembro, eu tinha uma paciente que tinha uma problemática de identidade masculina, e ela batia muito na mãe, na sessão. Batia na mãe, não. Eu entendi o problema dela lá com a mãe, era muito sério, a rejeição da mãe e a procura do pai aqui, como mecanismo de felicidade, né, dela. Aí ela batia, aí eu fui interpretando, aí naquele jogo eu senti crescer o meu seio, olha que interessante. Eu virei uma mamazona, mamazona, como é aquela? A mãezona, eu virei uma mãezona, assim, cordona, com os peitos imensos, um negócio imenso. Aí eu sentado ali atrás dela, eu senti aquilo, eu entrei naquela mãezona e pá, interpretei ela como mãezona. Bom, por quê? Porque o processo psicanalítico da minha análise me permitia assumir esse papel sem dizer que eu tinha uma feminilidade ostensiva. Ali é um sujeito que está vivendo as coisas, pô. Nesse ambiente inconsciente, não tem sexo, não tem isso, não tem tempo, não tem espaço, não tem medida, não tem nada. É um negócio de um sonho. O presente se funde com o passado. É um negócio totalmente fora da realidade, por isso que é inconsciente. Então aí, a gente também tem esse papel. Tem mulheres que têm um papel masculino em casa muito mais do que os homens. Na sua capacidade assertiva, na sua capacidade de dirigir, na sua capacidade de comandar. E tem homens que são frágeis. Então essa fragilidade, a mulher não tem. Então seria a mulher masculina, não vou dizer que seja masculina, porque essa oposição, essa polarização masculino e feminino tem que ser revista. Cada um tem o seu papel, que a doutrina também fala. Mas é essa que é a base da nossa convivência.
A gente tem que entender isso. Lá no Salmo, voltando lá para o Salmo de Davi, ele diz, a mulher faz o homem. Lá está, em Davi ele diz isso. Porque eu vou dizer ao contrário também, o homem faz a mulher, pô. Não é assim. Que o casal bem estruturado, parceiro, comprometido, o negócio sobe. Agora fica batendo o dia inteiro um contra o outro. Enfim, o que está rindo? Bom, aqui é livre, professor é liberal, tá? Não tem problema. Bom, esse é o feminino e o masculino, vamos? Bom, está indo bem. Agora nós vamos tratar da emergência de que na puberdade começa a haver aquela produção hormonal, tá? Então, as glândulas sexuais femininas, o ovário sobretudo, começa a produzir os hormônios ovarianos, que são os hormônios femininizantes. Yara, fecha ali. E, ao mesmo tempo, os hormônios andrógenos no homem pelo testículo, que são os hormônios masculinizantes. Isso interage com a tireoide, com o hipotálamo, tem diversos órgãos, porque o sistema endócrino ele tem que interagir com outras glândulas para manter uma estabilidade do sistema endócrino, né? Sobretudo hipotálamo, que tem a glândula hipófise. Bem, então o que acontece? Essa concentração hormonal gera o seguinte, vamos ver esse quadro que é melhor. Pode subir, bem, para aqui. Ele gera os caracteres sexuais primários e secundários. Os primários ainda são de... Peraí, Amilcar. Os primários são basicamente de influenciação genética. E os secundários são genética, mas com a produção endocrínica. Os primários são genitais, basicamente genéticos. E os secundários são esses aqui que a gente vê. Isso na puberdade, já os seios aparecem as mamas, os quadris ficam largos, os pelos públicos têm uma distribuição diferente. No homem, a voz da mulher é mais aguda, agudizada, né? A distribuição dos pelos são diferentes ao longo do corpo. A massa muscular também é diferente. A distribuição da gordura também é diferente. A mulher fica mais roliça, mais redonda. E no homem, ele tem a barba, esse pomo de Adão aqui é mais desenvolvido, ele tem um ombro mais dilatado, mais largo, ele tem a distribuição pilífera também é diferente, os pelos pubianos, tem um crescimento do pênis e tem também essa maior massa muscular. Então, esses caracteres que vão afetar o indivíduo feminino e o indivíduo masculino, eles são próprios da pós-puberidade. Está claro isso? É? Tudo bem. Aqui. Então, o que acontece? Eu construí a conjugação agora da biologia celular. A Glorinha chegou aqui. Parabéns, né, Glorinha? A conjugação da biologia celular com a psicologia da identidade psicológica, tá? Quer dizer, a biologia celular caminha, sexual, aliás, caminha para a identificação, pela morfologia, pela fisiologia, e a parte psicológica também, percorrendo a psicossexualidade e o amadurecimento dessa psicossexualidade. Essa conjugação do morfos físico com o psique, morfos físico com o psique, tá certo? Biológico com o psicológico, dá a maturação psicossexual genital. E agora, pós-púbero, ou a menina,
o menino ou a menina pós-púbero, identificam-se biológica e psicologicamente com o sexo que vive e que sente. Os meninos macho, meninas fêmeas. Então vamos sintetizar isso. Pós-puberdade, estímulos hormonais, caracteres sexuais secundários e, do ponto de vista psicológico, fase genital, a maturação sexual propriamente dita, a identidade sexual. Pós-puberdade, estímulos hormonais, fase genital, maturação sexual. Vamos, amigo, só mais um pouquinho. Aqui há uma identificação do sexo biológico com o sexo psíquico. E aí, Colima objetiva para a identificação macho-fêmea. Acho que acabou, né, amigo? Então, foi isso que eu quis passar para vocês. O que acha a biologia sexual, o que acha a psicologia do sexo. E hoje nós chegamos a uma primeira conclusão que relativiza algumas coisas em relação à polaridade de homem e mulher, mas que, do ponto de vista de conhecimento, são científicos. Por favor, não me saiam desse movimento. Na próxima aula, nós vamos ver o que o gênero fala sobre esses fatos. Como o gênero vai, a identidade de gênero, ela vai conceber esses fatos. Se ela assume esses fatos ou nega esses fatos, ou se ela propõe, então, uma solução melhor do que essa, ou se eles se fundem, ou se são díspares, seja o que for, porque essa é a movimentação da ciência, a problematização e a contestação dos fatos, até chegar a uma síntese. Então é isso, na próxima aula, vai ser dia 13. Agora o Wilson botou aqui uma Assembleia Geral. 13 de abril. A gente manda por e-mail? Tá bom. Que parece que eles gostam da gente, aí eles vão sempre colocando a assembleia no dia que a gente também tem a nossa aula. Bem, mas não vai dar não. A outra aula vai ser maior do que essa, porque vocês vão, o professor falou, negócio tá, vai vir uma porção de gente agora. Vocês vão fazer o boca a boca, vai, tá? A gente vê isso. Bem, então, eu acho que era isso. Dia 13, né, de abril eu não vou poder dar essa aula. E eu vou chamar aqui a Glorinha, que ela tem uma excelente notícia para vocês. Não, vamos dar dia 13. Não é? Agora, antes de terminar, já que a gente tem algum tempinho, eu queria que vocês me questionassem, ou me perguntassem, ou me botassem em contradição, enfim. Não, quem é o próximo? Chega aqui. Ou ela chega lá. Pode aproximar um pouco mais, por favor? Fala seu nome, por favor. Kleber. Kleber. Um instantinho, eu botando um cafezinho aqui, Kleber. Isso aqui tá ruim. Vamos lá, Kleber. Tudo bem? Bom dia. O que me chamou a atenção aqui, nos estágios, em relação à fase de latência, né? 6 anos na puberdade. Aí o senhor explicou que nessa fase da estagnação é onde a criança, nessa fase de latência, ela começa a levar o libido para as atividades sociais, né? Isso. E como o senhor falou aí, né,
tempos atrás, essa fase, ela desenvolvia de forma mais lúdica. Isso. As atividades recreativas, né? Isso. As brincadeiras. Esporte. Exatamente. Isso. Como hoje nós temos as crianças, né, muito ligadas a essa parte da internet, das mídias sociais, e de que forma esse libido, né? A libido. O libido, ele pode tá gerando, né, essas crianças futuramente, né, em relação às opções sexuais dela. Eu não diria nem opção sexual ainda, porque nessa fase fálica a coisa já cresceu muito, né? Ela já superou a fase oral, fase anal, ela está encorpando, então a libido já está quase identificada, só falta os hormônios chegarem e vir a fase genital, os hormônios. Eu não diria tanto isso, eu acho que a gente tinha que fazer uma aula, eu prometo a vocês, sobre essa situação da vida isolada dos nossos jovens, né? Que é terrível. É tão terrível que tem os games que o cara mata. Eu não vejo um game, alguém fazendo uma coisa boa. Tá só, tem, claro que tem, mas está um só matando o outro. Não sei o que, mata o outro com aquilo, dá um tiro, tira dali, pega o território dele. Não tem nada sinérgico nesses games. Tem sim antagônicos. São antagonismos que estão sendo enfrentados dia a dia nesses jogos. Então está exercitando o cara. Aí o cara fica com aquilo, dali pegar um revólver, pegar um tiro lá, ir para a realidade, pode até andar um pouco com isso, potencializar. E a mídia não nos ajuda nisso. A mídia ela só dá a notícia que matou 6 caras numa mesquita lá em 8, lá na Nova Zelândia, matou os caras e pau, mas ela não dá o entendimento disso, porquê disso, tal. A mídia também não está preparada hoje, a mídia não tem instrução. Essa mídia de hoje não teve formação jornalística competente. São reprodutores de notícias, mas não críticos das notícias. Eu gostei. Tá ok. É que ele fala comigo, o espírito. Alguém mais? Pode mais uma pergunta, professor? Tem aqui. Ah, sim? Não escuto, só escuto. Tem que levantar, dar o nome. A gente tem uns casos de... Seu Gláucia, nome, bom esqueci. dia. Os casos de autismo, né, que não são considerados como doença. Poderia ser a ausência dessa libido? Ou não tem nada a ver? A gente não tem ainda uma causa assim, específica sobre autismo, né? A gente tem procurado muito através dos genes, para ver se os genes confluiriam para identificar o autismo. O autista é um indivíduo que ele se caracteriza por uma falta de sintonia com o meio externo. Quer dizer, ele está fora do meio externo. Ele está aqui, estou com você, está com o amigo Fluminense aqui, estamos aqui, mas na cabeça dele ele está no mundo dele, como se ele estivesse sonhando, acordado o tempo todo, ele tem as fantasias o tempo todo dele, e ao mesmo tempo ele percebe as coisas, mas ele não consegue verbalizar, não consegue interagir com o ambiente. Então, autistas às vezes são extremamente inteligentes por um determinado tipo de habilidade, mas ao mesmo tempo a gente não percebe isso. Então, o que falta ao autista é justamente essa incompetência dele de se relacionar com o meio externo. Por isso que ele é autista, é alto, dentro de si, alto. Nós não temos ainda um tratamento para isso, específico, porque tem muitas teorias, mas poucas elas são eficazes. Tem muitas teorias sobre autismo. Então, quando tem muita teoria, a ciência é pobre. Nunca esqueça isso. Muita especulação, muita informação, muita teorização, ciência está fraca. Mas não tem ainda uma origem. Mas tem a ver com vida passada, o autismo. Tem a ver com a vida passada, o autista. Tem uma vida intelectual Tem boa. a ver com uma vida passada. Não, isso é coisa do espiritismo. Hoje eu não falo sobre espiritismo. Não. Estou proibido. Ele sempre puxa a minha orelha. Ali,
Ali. Ah, sim. Até eu posso falar, né? Hein, Marisa? Mas você vai ter que falar, professor. Mas hoje não é o dia. Bom dia, meu nome é Roberto. Eu tirar uma dúvida sobre o que você colocou aqui, que é a questão do cromossomo, né, que tem a evolução, né, de ontem e de hoje. O corpo humano sempre foi, né, biologicamente, a pessoa passou aqui, essa é a minha dúvida, sempre foi igual, vamos colocar assim, sempre nasceu, né, a pessoa ensinou aqui de maneira igual, até hoje, né, fisicamente. Mas há muitos anos atrás, não se tinha essa discussão, como o senhor colocou aqui, da questão da sexualidade, que é esse assunto aqui. Cientificamente, como no caso, dentro da, o senhor colocou de Freud aqui, como se explica que há muitos anos atrás não se discutia isso, e hoje é o mesmo corpo e se discute esse assunto? Isso tem dois aspectos. Mas eu diria dois aspectos. Um é a própria evolução do pensamento, tá, Roberto? A evolução da pesquisa, da ciência, porque o nosso processo de intelectualização e de apropriação de fatos novos à ciência, como a física, a química e outras áreas, a própria genética, hoje é muito forte. Tempos atrás nós não tínhamos essas referências, esses conhecimentos. Então não era como... O sujeito não tinha um microscópio potente para entender alguma coisa de astronomia. E, ao mesmo tempo, mecanismo repressor. Esse mecanismo repressor me encanta um pouco, não no sentido da justiça dele, mas da forma como ele se movimenta, né? A religião é um grande mecanismo repressor. Religião. Eu não falo uma religião, há religiões. A nossa religião é uma religião que a gente concebe Deus, né? E, enfim, o bem e a caridade são soberanas e a gente vai por ali, né? Não é? Mas a religião como liturgia, como dogma, como tendência fanática, como prevalência da minha verdade religiosa sobre a sua, de lutar contra os fatos novos, né? A religião hoje não aceita o evolucionismo, algumas religiões. Quer dizer, o homem, na história dele, do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da natureza humana, da paleontologia, enfim, o homem, ele tem uma origem no chimpanzé, no orangotango e mais um outro tipo de, não sei qual é o tipo, é um desses aí que saiu a raiz do homem, que foi formando os hominídeos e dos hominídeos os nossos ancestrais pré-históricos. Mas isso aí é visto pela própria morfologia. O nosso ancestral era assim, ó. O cérebro dele era desse tamanhozinho. Hoje nós somos assim, o nosso cérebro é desse tamanho. A própria evolução antropológica física e antropológica cultural também, pelos objetos que eles tinham no passado e que nós temos hoje, que são completamente diferentes, ela mostra a evolução do homem. Mas o criacionismo diz assim: não, Roberto, vou te filmar, hein? Ó, não pode falar nada, senão eu te filmo aqui. O criacionismo diz que tudo nasceu com Adão e Eva e tchau. Não quer saber. Não quer saber. Então, na escola não pode ensinar Darwin, não pode ensinar genética, não pode ensinar nada, porque tudo tem que ser. Então, a religião é isso. Ela vai oprimindo. Mas só que a religião ela é fraca, porque a ciência, como diz o professor Kardec, ela não conhece a religião, ela ignora, ela vai abrindo porta e não quer nem saber, não quer saber. Agora, alguns dogmas ficam, algumas liturgias ficam, mas isso é questão de tempo, porque a capacidade do homem descobrir, pensar, você vê o caso agora, rapidinho, Valtinho, do Marcelo Gleiser, né? Esse rapaz é um astrofísico, mas ele ganhou o prêmio dele porque na concepção dele existe um Deus, na astrofísica dele. Bem nítido, né? E a gente sabe que os físicos quase todos são ateus, né? Físico é ateu, igual ateu, né? Quase todos. Então ele ganhou porque ele, na concepção dele, ele faz uma relação entre o cosmos e a criação de Deus. Por isso que ele ganhou o prêmio.
Bem, então, o grande fator impeditivo, vou resumir só, é a cultura, a religião, a tradição, os costumes, e são esses que não deixam a gente pensar, né? E, atualmente, um processo ideológico, uma ideologia política que invade todos os sistemas sociais, entende? Ela quer tomar conta da direito, quer tomar conta da antropologia, quer tomar conta da microbiologia, quer tomar conta de tudo. Que tudo tem que falar a favor do seu princípio ideológico. Mas o homem, ele vai crescendo. E tem essa parábola de Jesus que é clara, que ele diz que não se pode colocar uma luz, acender uma candeia, um lampião e colocar embaixo da mesa. Ele tem que colocar ali no teto, para todo mundo que entra, ver a sala iluminada. Então, a partir disso, ele metaforicamente nos diz o quê? Que o conhecimento tem que ser difundido. Não pode, o conhecimento é a luz. E se a gente quiser fazer bem a uma pessoa, mesmo, gera conhecimento para ela. O maior bem que a gente pode fazer a alguém, a maior caridade é gerar conhecimento. Que o homem que tem conhecimento, ele cresce e tem uma visão social, geral, diferente. Aí, não, é para ela aqui. Agora vamos. Então, nós terminamos. Tem mais perguntas? Mais alguma pergunta? Tem algum herói? Então, nós vamos. Aliás, aqui em relação aos judeus, eu me lembrei um fato também. Os judeus têm uma coisa importantíssima que a gente não conhece. Eles dizem o seguinte: que o grande pressuposto deles, o grande objetivo deles, basicamente é ler a Torá. A Torá é o Velho Testamento. Então, todo judeu tem que ser alfabetizado. Porque como é que ele vai ler a Torá se ele não está alfabetizado? Ele tem que ler aquele Velho Testamento o tempo todo. E tem que praticar a caridade. Eles chamam em hebraico Torá e Mitzvah. Ler, estudar e praticar a caridade. Não é isso que o Espiritismo ensina? Que a gente amai-vos e instruí-vos? Está lá o Espírito da Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como. Não tem como, porque o que a gente aprendeu aqui, o que a gente fez aqui, por exemplo, nesse dia de hoje, quando a gente desencarnar, a gente vai usar. Isso que é interessante. Isso aqui, não ficou no caixão, não. Né? O que a gente fez aqui não está lá no caixão. Quer dizer, o conhecimento nos leva a uma... Professor.